Fala aí, Estevão. A minha pergunta, ela é muito simples e que, quando você começou a explicar, e nos cursos que eu fiz, na literatura que eu tenho, quando se fala de Milton Erickson e suas práticas, aí se coloca uma coisa tão assim, tão rápida. A minha pergunta é o seguinte: quando você colocou, que ele perguntou para o cliente dele, você quer ter essa experiência? E essa minha dúvida já vem há bem tempo. E a pergunta que eu faço é, até ele chegar e pedir para o seu paciente ou cliente, se ele quer ter essa experiência, eu quero saber o seguinte: ele tinha outras sessões com esse cliente, ou isso foi a primeira consulta e de imediato ele trabalhava assim? Porque a forma como me passavam as coisas e que eu aprendi, dá a entender que tudo era imediato, sabe? E de repente a gente. Não, É isso que eu quero saber. é, eu entendo, Estevão. Tem coisas que eram imediatas, tem coisas que não. Sim. Esse tipo de pressuposição pode ser imediata. Esse tipo de pressuposição... Aqui, na verdade, eu estou explicando os processos em cima dessa indução, né? O que acontecia lá com ele, com a pessoa, eu não sei. Mas aqui ele utiliza essa pressuposição e ela é muito bem-vinda de primeira, né? O próprio script, né, que a gente aprende lá atrás, quando aprende hipnose clássica, né, quando a gente não sabe muito de hipnose no pre-talk, né, você pergunta, então você quer ser hipnotizado? Não é? Não tem isso ali no pre-talk? O final do pre-talk não é uma pergunta, se a pessoa quer, Exatamente. né? Então, é isso aí. Na verdade, é isso. Então, você quer ser hipnotizado agora? Quero. É isso. Na verdade, é só isso, tá? É que aqui tem uma pressuposição, né? Você quer experimentar? Então, você quer experimentar o transe agora. Pressupõe que vai experimentar, tá? É só um joguete linguístico. Tá? Mas eu não acabei a explicação. Então, tá lá. O pressuposição, depois, uma coisa que deu muito trabalho, e entra com o aprendizado temprano. No meio do aprendizado temprano, a gente tem uma confusão, né? No caso das letras do alfabeto, será que o pingo era no T e o risco no I? Né? Para que lado é o círculo do P, do O ou do Q? E nesse caso aqui, eu trouxe... qual que eu trouxe nesse caso? Ah, o 6. O 6 é o 9 de cabeça para baixo. O 9 é o 6 de cabeça para cima. Para que lado aponta as pernas da letra número 3? Isso gera uma confusão. E essa confusão dá uma rebaixada na consciência. No consciente, né? No racional, no analítico. Tá? E após isso, há uma ratificação. Aquela parte da voz, né? E minha voz pode ser a voz dos seus amigos, pode ser a voz do vento, do rio, do lago, do que você quiser, né? E depois vem a ratificação. Seus batimentos cardíacos já se estabilizaram, sua pulsão sanguínea já se estabilizou, seu tônus muscular já se alterou, né? O Erickson usava muito aquilo que eu falei lá no começo, e você está demonstrando ser um bom sujeito hipnótico, né? Então, ele ainda jogava a bola para você, né? Oh, que legal, eu sou um bom sujeito hipnótico. Isso aumenta a expectativa, né, do processo. No fundo, o conceito da indução é só esse, né? É muito simples. O resto aqui, aí fiz algumas outras coisas, né? Da mente flutuando e tal. Eu também pesquei um pouco das interações que ele fazia, mas a indução mesmo é apenas uma pressuposição, você não precisa falar, não precisa se mover, é um no set. Não sei se vocês conhecem, tem o yes set, que é um set de sims, certo? Né? Ah, você pode vir aqui? Posso. Mais para cá? Posso. Levanta o braço, isso, fecha os olhos, isso, descruza as pernas, põe a mão para cá, tudo é um yes set. Tá? E o no set, ele funciona como um yes set. Você não precisa falar, sim. Você não precisa se mover, sim. Você não precisa respirar de nenhuma forma específica, sim. Tá? Então, também é um yes set, só que com nãos. Então, com resistentes,
A gente chama de resistente, mas aqui eu tenho que abrir uma outra sala, porque para mim essa ideia não é muito assim, não, né? O paciente resistente, né? O resistente é o terapeuta, não é o paciente, né? Mas, enfim, para pessoas que querem estar bem no controle, que querem estar muito controladores, vamos dizer assim, um No 7 pode ser mais eficiente do que um Yes 7. Tá? Você não precisa seguir minhas instruções, você não precisa nem ouvir o que eu estou falando. Isso é um Yes 7. E é poderoso, viu? Você falar para a pessoa que ela não precisa nem ouvir o que você está falando é poderoso, porque você está implicando que uma parte dela vai ouvir o que você está falando, mas não a parte consciente. É uma implicação. Mais uma artimanha e padrão da linguagem ericksoniana. Tá? Então, tem um monte de coisas nessas sentenças, um monte de formas, expressões, formas indiretas de sugestões dentro de cada sentença dessa indução. E é por isso que eu trouxe essa indução aqui. Tá? Eu trouxe mais para mostrar a riqueza da linguagem ericksoniana dentro de uma simples indução do aprendizado temprano. Não foi nem pela indução em si, que é legal, é bacana ela, mas não foi nem por ela em si, foi por causa da riqueza que ela traz de instrumentos de linguagem que são ferramentas terapêuticas. Tá? Por cima, agora eu passei por cima a indução completa, algum comentário? Eu queria fazer um comentário só, para mim é inevitável fazer o paralelo com a questão da expressão artística, né? E aí um termo que se usa muito quando a gente está falando da cena, da ficção, é a questão da verossimilhança, né? Que não necessariamente... É exatamente do que a gente está falando aqui. Então, você como terapeuta conduz, estreita o leque de imagético ou de variáveis, que a pessoa, a partir de uma variável menor, escolha quais variações ela pode partir dali. Então, o cenário não é muito grande, o cenário é você aprendeu a escrever. Não, você, no caso, não trouxe o local, as personagens envolvidas, você não trouxe a temperatura, a roupa que ela estava usando, você não trouxe nada, você não fixou a idade com que aconteceu. O único dado que ela vai partir como fonte é o aprendizado da escrita. Aí, a partir disso, que ela pode escolher como modelar. Aquilo não vai se conectar com a verdade, necessariamente, do que foi o aprendizado dela, mas com algo verossímil que vai conectar, como você está falando, com um simbólico do momento. Porque na terapia não é passivo o processo, é ativo. Então, eu vou perguntar, e aí, como que tá, o que você tá vendo? Ah, eu tô aqui, tô com meu irmão, tô aprendendo as letras com ele. Você entende que aí vai ter um diálogo entre nós, e aí eu vou conduzir esse diálogo da forma que eu achar apropriado para um processo terapêutico.